Oi, gurias. Bom, a luz tá péssima, então eu vou falar rapidinho. Eu só tô fazendo esse vídeo pra mostrar um pouquinho dos dois livros que eu comprei. Eu vou botar os detalhes no blog. Então os livros são esse aqui, o About Face, do Scott Barnes. Pra quem não conhece, o Scott Barnes é um maquiador que ficou famoso pela maquiagem da J.Lo. E ele faz muito contorno, então a ênfase do livro é contorno. Então só pra mostrar um pouquinho do livro pra vocês. Vou mostrar do começo aqui. O Scott Barnes é muito do glamour. Então, aqui tem algumas fotos de antes e depois. Essa aqui particularmente eu achei que parece um traveco, mas é uma mulher, acreditem. E aqui então só para mostrar alguma coisa do livro. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Vamos ver aqui. Então ele dá o passo a passo. Deixa eu pegar alguém aqui que eu gostei. Tem modelo e tem gente, digamos assim, normal, real. Deixa eu ver se eu acho uma negra, que é as negras que tem as transformações mais legais, justamente por causa do tom de pele, que ele nunca é homogêneo. Acho que é a primeira. Essa aqui. Então, essa mulher já é modelo, então aqui o antes e aqui o depois. Então, só pra vocês terem uma ideia. E aqui ele mostra, então, mais ou menos o passo a passo. Deixa eu ver se dá pra ver aqui. Então, aqui ele mostra os contornos. Né? E o final. Tem uma outra negra aqui, que inclusive é uma brasileira. Essa Japim, que também é muito legal. Esse aqui é o resultado final. E essa aqui é ela, no começo. Então aqui também tem o passo a passo. Então ele mostra muito essa questão do contorno, né? Do claro e do escuro. A maior parte do livro a ênfase é isso. E aqui o antes e o depois. Então é um livro bem legal. Mais para quem já tem alguma noção de maquiagem, porque ele não tem bem a explicação de um passo a passo. É mais geral, assim. Mas eu comprei mais porque eu vi alguns vídeos dele no YouTube e achei ele uma pessoa simpática, carismática. E eu gostei bastante do trabalho dele. Depois eu coloco o preço que eu paguei, mas esse é um livro que recém foi lançado agora em 2010. E outro livro que eu comprei é o Makeup Makeovers, do Robert Jones, que a maioria de vocês deve conhecer. Ele tem umas transformações, mas ele é mais básico, assim. Então ele mostra tipos de rosto, tipos de olhos, o que se deve fazer para cada maquiagem. Então, ó, ele é bem didático. Ele é um dos poucos livros que, além de mostrar o esquema do rosto, ele mostra uma foto do rosto da pessoa dando o exemplo. Então, nesse caso aqui, rosto redondo. Tipo do Duda Molinas, ele só tem desenho, ele não tem uma foto. Rosto quadrado, né? Então, isso é bem legal. Ele fala também bastante sobre tipos de produtos e para que servem. Então aqui no caso estou falando de lábios. Aqui ele fala de tons de sombra básicos, corretivos.
pincéis, fala das texturas de cada sombra, tipos de rímel, de base, de pó, de corretivo. Então é um livro bem informativo. Ó, aqui por exemplo, vamos ver aqui, óleos separados. Então ele diz mais ou menos o que deve se fazer com óleos separados. Eu não conhecia esse livro antes de comprar, mas eu achei ele muito parecido com as dicas de o livro de maquiagem da Mary Kay. Inclusive esse esquema aqui das cores. Se vocês forem, inclusive, olhar no site da Mary Kay, tem esse passo a passo para cada tipo de olho. Ó, aqui por exemplo, rosto em formato de coração. Não sei se vocês conseguem enxergar por causa da minha sombra. Mas ele fala aqui, ó, essas regiões aqui deve fazer o highlight, que seria iluminar. Então aqui no centro do queixo, abaixo dos olhos, no centro da testa, e escurecer nesse contorno aqui. Porque você cria um ponto de luz no centro do rosto e vai te dar uma ilusão de que o rosto é mais ovalado. Então, mas lendo todos esses livros, uma coisa que eu percebo é que cada maquiador tem um estilo diferente. Então o Scott Barnes, por exemplo, que é o desse livro aqui, ele fala muito de fazer contorno com base líquida antes de qualquer coisa. Esse livro aqui já fala em fazer os contornos com pó. Então varia muito de gosto. Isso depende muito da, digamos, da linha de cada maquiador. Mas é um livro bem bom para quem está começando, bastante informação. Eu ainda não olhei todo ele. Tô querendo muito comprar um desse mesmo maquiador, só que ele é para noivas. Então aqui só para vocês terem uma ideia, o antes e o depois. Esse aqui é o antes e o depois. Deixa eu ver, teve uma que eu fiquei bem impressionada. E onde é que tá? Essa aqui, olha como a senhora rejuvenesceu. Então esse aqui é o antes e aqui o depois. Então essas transformações eles falam sempre aqui, ó. Então o tipo de rosto, tipo de olhos, que cores de sombra ele usou para quê, né? Para highlight seria iluminar, midtone é o tom intermediário e contour é o tom de contorno. Qual era o objetivo e o que ele fez. Então é bem interessante, mas eu acredito que tem que ter um pouquinho de know-how de maquiagem para ter isso aqui, para entender esse livro. Lembrando que ambos os livros são em inglês, mas eu recomendo.